eu convido vocês a, juntamente comigo, analisarmos as declarações que a Elaine Souza faz nesse vídeo. Ela postou lá no seu canal, vocês podem dar uma checada diretamente no canal dela, Elaine Souza. O título do vídeo é Busquei a Deus, mas só encontrei silêncio. Então é um vídeo no qual ela declara a sua crença no ateísmo. Ela se intitula ateia, mas ela deixa claro aqui que ela nasceu num ambiente religioso e teve esse contato direto, né? Ela experienciou de uma forma direta os princípios, os valores religiosos. Então vamos analisar para nós entendermos melhor a posição dela. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Percebe que ela já começa fazendo a citação do Salmo 139, que foi um salmo escrito pelo rei Davi, né? Um dos grandes reis de Israel. E nesse salmo ele declara, ele explica acerca da onipresença de Deus, né? O fato de Deus estar presente em todos os lugares, de Deus conhecer tudo. De uma maneira geral, ele ali fala da soberania de Deus, do seu total poder. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. O Salmo 139 diz que Deus está em todo lugar, que não tem como fugir dele. Diz que se a gente busca com sinceridade, ele se deixa encontrar. Essa ideia mudou muito a minha infância. Eu cresci acreditando que Deus estava me ouvindo o tempo inteiro, que ele via tudo o que eu fazia. Como eu disse no início, né? Ela deixa claro aqui esse contato que ela teve desde a sua infância com esses valores, com essas crenças que são típicas do ambiente cristão. Por que cristão? Porque, obviamente, dentre várias religiões, a experiência dela foi com essa religião cristã, que nós conhecemos como cristianismo, né? Tem como centro ali a pessoa do Senhor Jesus e a Bíblia como seu livro sagrado. Vamos lá. Tudo que eu pensava, que de alguma forma, ele também cuidava de mim. Na prática, isso também significava viver com medo. Medo de pensar errado, de agir errado, de sentir errado, porque Deus via tudo. Faz sentido o que ela está colocando, porque se você sabe que você está sendo vigiada o tempo todo, você não consegue pensar nada sem que essa pessoa saiba, né? Então, Deus, obviamente, conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, de fato, não tem como fugir dele, né? Não tem como fugir disso, dessa onisciência. Se eu creio que é assim, obviamente, o tempo todo eu vou me sentir guardado, né? Vigiado, observado. Se eu como cristão, eu creio na existência de Deus e eu vejo isso como algo positivo, o fato de Deus estar me guardando, estar me vigiando, estar cuidando de mim o tempo todo, então isso para mim não vai ser problema nenhum, né? Mas quando você começa a questionar, você começa já a ouvir, né, um contraponto a essa ideia, então você acaba sendo despertado, porque o ser humano tem essa curiosidade, acaba sendo despertado a buscar outros entendimentos, né, e a fazer perguntas que muitas vezes as respostas dessas perguntas vão te levar para um caminho totalmente diferente daquele que você começou a trilhar inicialmente. Mas também significava acreditar que se eu estivesse passando por alguma dificuldade, ele estaria comigo. Que eu podia orar e ser ouvida, que ele responderia de alguma forma. Então eu busquei, com sinceridade. Por anos, eu me envolvi com tudo. Eu orei, jejuei, li a Bíblia, participei de cultos, vigílias, retiros. E toda vez que eu passava por uma crise emocional, psicológica ou familiar, me diziam a mesma coisa. Fala com Deus, ele vai te mostrar o caminho. Só que esse caminho nunca apareceu. E quanto mais eu esperava uma resposta, mais silêncio eu encontrava. Não era que eu queria um milagre. Eu só queria sentir alguma presença real. Ou pelo menos uma resposta que não dependesse da minha imaginação. Mas isso nunca veio. Mas isso nunca veio, né? Então, aparentemente aqui ela está sendo bem sincera em suas declarações, em suas afirmações, né? Então ela deixa claro aqui que ela buscou com sinceridade. Ela não esperava um milagre, né? Não esperava algo sobrenatural acontecer, mas ela queria apenas, no seu íntimo, ela queria apenas ser tocada com algum sentimento, com sentir algo que de fato ela viesse comprovar que essa fé que ela vinha desenvolvendo, alimentando esse tempo todo, né, até aquele momento, fosse de fato real, fosse uma verdade, e na qual ela pudesse se apegar, não apenas por meio de uma crença desprovida, né, de uma prova, mas que ela pudesse ter uma convicção de que, aliás, tivesse uma evidência de que ela não estava pensando, apenas imaginando que aquela fé que ela aprendeu a ter, né, fosse apenas algo da cabeça dela. Mais ou menos isso que ela quis colocar aqui. Vamos continuar, mais pra frente eu vou fazendo os meus comentários aqui. Durante muito tempo eu aceitei a ideia de que o sofrimento era parte do plano de Deus. Que tudo que a gente passa tem um propósito maior. Que ele permite certas dores para nos ensinar algo. Mas com o tempo isso começou a não fazer sentido para mim. Porque existem sofrimentos que não ensinam nada. Existem dores que simplesmente destroem vidas. E quando a gente olha para a realidade com um pouco mais de honestidade, isso fica impossível de ignorar. Ao meu ver, a maioria das pessoas que se declaram ateus, né, ateístas, e que muitas delas tiveram esse contato com alguma religião, especificamente com o cristianismo, e por hora, né, chegaram um momento ali que a sua vida, de grandes questionamentos, de análises profundas, e começaram a ver algumas inconsistências, algumas incoerências, algumas coisas ilógicas, e começaram a se apegar a estas coisas, a ponto de suprimir tudo aquilo que aprenderam, né, ao ponto de chegarem a dizerem assim, meus olhos se abriram, a partir de hoje eu consigo ver a verdade, que a religião, que os conceitos religiosos tinham ofuscado de mim, tinham coberto de mim, tinham me feito não enxergar. Então, muitas vezes, né, aliás, em muitos casos,
o que levam os ateus a fazerem isso, essa mudança, né, abrupta, essa mudança drástica, muitas vezes é por não terem as suas expectativas correspondidas, né? E se eu não tenho as minhas expectativas correspondidas, ou se o Deus que me ensinaram deixou de atender as minhas expectativas, e eu uso a partir daí isso como um argumento para que Deus não existe, para dizer que Deus não existe, então eu estou sendo mais incoerente ainda, né? Porque não é o fato de algo não ser da forma como eu gostaria que fosse, não é o fato de alguma coisa não atender às minhas expectativas, os meus anseios, as minhas aspirações, isso não prova que aquela coisa não existe, tá? Isso não é um argumento contra a existência de Deus, é mais um argumento sobre a minha pessoa, né? A minha forma de enxergar as coisas. Então não é um argumento sólido, lógico, para negar a existência de Deus. Eu vejo isso, comumente eu vejo isso nos ateus, né? Nos argumentos ateístas. Por exemplo, como justificar o sofrimento de uma criança vítima de abuso, ou de uma família inteira soterrada por um deslizamento de terra, ou de alguém que morre de uma doença rara sem... Se você tentar analisar as coisas que ocorrem no mundo a partir de uma visão focada apenas na situação que está ocorrendo naquele momento, né? Isso vale até para quando nós vamos entender um livro, por exemplo, fazer uma interpretação de um texto, né? Se você não entender o contexto, você não consegue. Se você ler apenas um fragmento daquele texto, você não consegue ter uma noção, né, da ideia central, geral daquele texto. Assim mesmo, as coisas que ocorrem no mundo, elas não podem ser analisadas de forma isolada, tá? Então, existem muitas fontes, tanto religiosas quanto não religiosas, que nos mostram, né, acerca dos problemas que ocorrem no mundo. Por exemplo, você analisar historicamente as organizações da sociedade, por que elas são assim? Então, a antropologia, a sociologia, várias vertentes de vários ramos da ciência vão explicar por que os seres humanos se organizam assim, né? As mazelas sociais que existem. Então, várias ciências conseguem dar um panorama de porquê as coisas ocorrem assim hoje. Então, qualquer área do conhecimento, qualquer área que a gente possa analisar estatisticamente, a gente vai ter que observar o fundamento, o contexto, né? Então, isso é válido também para a teologia. Se você analisar, por exemplo, o sofrimento de uma criança que foi abusada, como é que Deus pode nos ensinar algo com esse tipo de sofrimento? As pessoas que são assassinadas, as pessoas que sofrem por questões naturais, por catástrofes naturais, guerras e mais guerras entre países, instituições aí das mais variadas espécies. Como é que Deus pode estar ensinando alguma coisa a nós, seres humanos, por meio dessas coisas? Se você analisar, como eu já falei, isoladamente, esses contextos, realmente você vai acabar tirando conclusões totalmente equivocadas e vai usar essas conclusões suas, que são apenas pessoais, da sua cabeça, da sua forma de ver o mundo, você vai começar a usar contra as religiões, contra o cristianismo, né, que é o caso aqui específico. Mas se você analisar a partir de um contexto teológico geral, você encontra, sim, respostas plausíveis que conseguem resolver o problema, tá? acesso nenhum ao tratamento. O que exatamente essas pessoas estão aprendendo? E o que Deus está tentando ensinar ou deixar isso acontecer? Primeiro que, por mais que toda a existência ela comece em Deus, porém, Deus, quando Ele cria as coisas, Ele cria com um propósito. Ele cria com um propósito. Deus, Ele não cria robôs. Deus cria pessoas com autonomia, com a capacidade real de tomar decisões. Embora Ele seja o soberano e já tenha tudo determinado, né, tudo pré-ordenado, as coisas vão ocorrer no tempo e na história, no espaço, daquela maneira que Deus já determinou, só que para nós essas coisas estão ocorrendo de forma natural, né? Então muito do que nesse contexto, nessa esfera natural, material, ocorre é culpa minha, é responsabilidade minha, tá? Então muitas vezes o ser humano ele procura esses subterfúgios aí para se safar das suas responsabilidades, certo? Se a gente buscar lá no início, há respostas teológicas para esses questionamentos dela, tá? Então, de acordo com o relato bíblico, a grande causa para todas as mazelas do mundo não se origina em Deus, tá? Mas sim no próprio ser humano. É a criação que se estraga, não é o Criador que estraga a criação, porque tudo é feito bom. A Bíblia vai dizendo que, à medida que Deus vai criando as coisas, a Bíblia vai ensinando, né, que tudo que Deus fez é bom. E Deus fez a luz, e viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Então, tudo que Deus fez é bom. Porém, quando Deus cria o homem, Ele cria dotado de volição, né, de livre-arbítrio, como ela mesma acabou de colocar aqui, apesar de não vermos, de não conter esse termo na Bíblia, mas a ideia existe lá, de que o ser humano ele é capaz de tomar suas decisões livremente, e essas decisões muitas vezes causam efeitos drásticos na história humana. Então, foi exatamente isso que ocorreu. O primeiro homem, o Adão, né, e a primeira mulher, Eva, após eles fazerem mau uso desse atributo que Deus lhes deu, então, esse mau uso desencadeou, né, posteriormente, deu início a uma série a uma cadeia de problemas, de problemáticas, que perduram até hoje em nossos dias, e vai ser assim até o final dos tempos, como está descrito na Bíblia, né, que essa questão do mal, essa questão das consequências trazidas pelo pecado, só serão resolvidas no último dia, quando Deus, né, por meio da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia, fizer nova todas as coisas.